Olá, pessoal da TV Humana. Estou aqui para mais um episódio do programa Construções e Desconstruções, que é ministrado por mim, Thaisa Queiroz Lima, que sou psicóloga clínica e psicanalista lacaniana em formação continuada, porque estudar faz parte da minha vida e do meu trabalho. Estou aqui para mais um episódio em que eu quero trazer também os valores da TV Humana junto ao que eu vou construir e desconstruir aqui com vocês, que é olhar para o lado bom da humanidade, é ver o que a gente pode construir juntos enquanto um coletivo, né, de pessoas, né, e agregar a vida das pessoas de forma interessante e de forma importante também, né, com os nossos episódios e programas. Então, a gente está junto, né, nos valores da TV Humana, né? A gente integra isso nos nossos episódios e programas. Então, vamos lá para mais um episódio. O episódio de hoje tem como tema a comunicação. E eu vou falar da comunicação de uma perspectiva muito particular, no sentido que é a visão que eu tenho de algumas questões em relação à comunicação para ajudar vocês a pensarem em alguns pontos, né? E eu falo uma perspectiva particular porque vai de muitas coisas que eu observo na minha clínica, né? Vai de muitas coisas que eu construo também a partir, né, do que eu estudo, né, do que eu discuto com pessoas da área. Então, vai de uma construção que é particular nesse sentido, né, de tudo que eu fui construindo, claro, bebendo da fonte de diversos lugares, né? Então, por isso que eu considero que é particular, mas que isso também está presente em vários outros espaços e lugares aí também, porque não é só meu. Mas irei compartilhar de uma forma única aqui para vocês. Então, vamos lá. Uma coisa que eu penso muito, que eu acredito também, é que a comunicação ela é feita com os outros, nas relações. Porque sempre que a gente fala, a gente está falando para uma outra pessoa. Não é mesmo? Claro que tem momentos que a gente está falando sozinho, né? Mas é como se a gente direcionasse essa fala para alguém que está escutando, ou para a gente mesmo se escutar. Então, é como se a gente falasse aqui, fala ali, e aquilo volta de alguma forma para a gente. É aquele típico exemplo de quando a gente está lendo um texto, mas a gente lê em voz alta para se escutar melhor, né? Então, a voz alta vai lá e volta para a gente de uma forma, né? Como se fosse uma outra pessoa ali também junto com a gente, não é? Então, se tratando, né, dessa perspectiva que a comunicação é feita com os outros nas relações, né, a gente não depende só do que a gente pensa ou do que a gente fala, porque o outro também vai falar, também vai comunicar, e aí a gente vai ter que responder aquilo que ele está falando, não é mesmo? Então, vai depender dessa troca, dessa dialética que vai se formar ali. Né? Não vai depender só do que eu penso, só da minha realidade, da minha história, de como eu percebo as coisas. Né? A outra pessoa também vai dizer disso, e aí eu vou ter que pensar sobre aquilo e construir ali junto com ela, falar algo ali sobre isso para a pessoa. Né? Então, isso faz com que a gente pense muitas coisas, que a gente movimente pontos de vista que a gente tinha, que faça a gente pensar ali no momento que a gente está numa comunicação, que faça a gente responder de determinadas maneiras, né? Então, eu gosto muito de perceber a comunicação como uma construção com o outro, né? Porque muitas vezes fica num lugar como se fosse de uma suposição, como se fosse não, de uma suposição, né? Quando a gente não comunica de uma forma construtiva. Aí eu acho que fulano acha isso aqui sobre mim. E às vezes a gente nunca perguntou o que o fulano acha. A gente só supõe uma ideia a partir do que eu acho, a partir dos meus medos, das minhas inseguranças, das minhas questões, dos meus sofrimentos.
Então, olha como a gente tem que ter cuidado com essa questão da suposição, dessas suposições, dessas coisas que a gente fica imaginando, dessas nossas questões, né? Que muitas vezes essas suposições não chegam ao ponto da gente comunicar e construir ali algo com o outro. Né? O que você pensa disso aqui? O que você acha aqui de mim? Aí o outro fala, eu penso isso, isso, isso. E pode ser que em alguns casos o que você tenha suposto, imaginado, seja coerente com aquilo que o outro falou ali de você. Mas em muitos, muitos casos, quando a gente vai para comunicação de forma construtiva, a gente pode se surpreender com as possibilidades que existem ali. De, nossa, não era o que eu pensei que fosse. Nossa, é muito mais tranquilo a visão que a pessoa tem sobre aquilo que eu falei. A pessoa tem uma visão muito melhor do que eu imaginei. É muito comum a gente se surpreender, porque a gente tem uma tendência, às vezes, a supor e a imaginar talvez coisas um pouco catastróficas, um pouco irreais, que talvez nunca tenham acontecido, né? Ou que já aconteceu, já se repetiram, então a gente tem receio de que aquilo aconteça novamente. Mas não é porque já aconteceu algumas vezes que vai continuar acontecendo, não é mesmo? Só que a nossa cabeça, às vezes, dificulta esse entendimento. Porque não basta a gente saber, né, uma coisa. Ah, não é porque já aconteceu várias vezes que vai continuar acontecendo. Não basta a gente saber isso, às vezes, né? A gente precisa entender e se apropriar disso e dar conta de sustentar essa visão internamente. Que aí, sustentar essa visão internamente exige, né, que a gente trabalhe essas questões, para que a gente se sinta tranquilo, para que a gente não fique sofrendo assim, com essas suposições, essas imaginações. Então, é um pouco mais complexo, né, do que apenas saber de algo. Né? A gente precisa conseguir apreender aquilo internamente e sustentar aquilo internamente. Então, assim, indo, né, ainda nessa perspectiva da construção com o outro, né? Quando a gente constrói com o outro, a gente precisa considerar o outro e as suas construções e às vezes a sua realidade, a sua história, o seu ponto de vista, como ele pensa diferente, né? Então a gente está ali na troca, uma comunicação em que há pontos diferentes, em que há diferentes possibilidades, pontos de vista, né? Assim como temos os nossos, né? Os nossos pontos, as coisas que a gente quer falar ali para construir uma comunicação com outra pessoa, né? Que a gente também não pode desconsiderar, que às vezes pode ser uma coisa que acontece com frequência. A gente ficar tão imerso ali no que o outro está dizendo, né? Que a gente fica numa posição passiva. Então, esse tem que ser um cuidado ali também, nesse sentido da comunicação e da construção com os outros, né? De que a gente não se perca nisso, né? De que a gente precisa considerar o outro, mas considerar a gente mesmo e fazendo uma construção conjunta ali, considerando os pontos de vista, né? O que o outro está falando, considerando também o que eu estou falando e os meus pontos de vista, e fazendo uma união, uma coexistência, melhor dizendo, dessas duas coisas que podem ser diferentes, e talvez criando um terceiro ponto de vista. Fulano pensa assim, eu penso assim, e a conclusão é que a gente pensa diferente. Um exemplo. Ou fulano pensa assim, eu penso assim também. Então, a conclusão, né, o terceiro ponto de vista é que a gente pensa de forma semelhante em relação a esse mesmo ponto. Né? Então, outros, né, eu já falei das suposições, das imaginações, acrescento, né, essa questão das coisas que a gente fantasia, assim, na nossa mente. Tem muito também outros pontos, assim, né, que é as certezas que às vezes a gente fica, eu tenho certeza que fulano acha isso, eu tenho certeza que é assim, né, então isso nos deixa numa posição muito rígida e muito inflexível, porque
Que garantia eu tenho de que aquilo é uma certeza? Muitas das vezes eu não tenho uma garantia, uma certeza 100% que é aquilo. Mas às vezes a gente acredita que sim, que há uma certeza, o que eu sei que é isso e pronto. E às vezes essa posição não é interessante. Que às vezes também entra esse ponto de que a gente não comunicou ao outro para ter certeza daquela visão. Será que o outro ficaria chateado se eu fizesse isso aqui? Não, eu tenho certeza que ele ficaria chateado porque eu ficaria chateado. Opa! Por que, que a gente está partindo do pressuposto que a outra pessoa também vai ficar chateada? Às vezes eu nem sei se ela vai ficar chateada, eu nem perguntei se nessa situação, se agora ela vai ficar chateada, né? Se nessa fase da vida dela. Talvez ela tenha ficado chateada em outro momento, mas isso não significa que ela vai continuar sempre ficando chateada. Pode ser que ela tenha mudado, pode ser que o ponto de vista dela tenha mudado, que ela esteja mais tranquila. Tem tantas possibilidades aí, né? Então é preciso que a gente tenha cuidado com as nossas certezas também na comunicação com o outro, né? Porque isso pode causar situações muito conflitantes, pode causar maus entendidos, né? Pode causar problemas ali nas relações, né? E se tratando, né, de uma comunicação, uma construção com o outro, diz de uma relação que se tem ali com a pessoa, de qualquer tipo que seja, né? Uma relação amorosa, uma familiar, interpessoal, né? Então, é sempre importante questionar algumas das certezas que nós temos, né? Será que é assim mesmo? Será que eu não posso criar um ponto de vista diferente sobre isso aqui? Não é porque já foi assim um tempo que vai continuar sendo assim, pode ser que tenha mudado algo. Então, isso é importante de trazer também nas nossas construções ali com os outros, né? Ter outro cuidado também que eu acho que é importante ter, né, na comunicação e na construção com os outros, que é conclusões precipitadas, que entra, né, que tem uma semelhança nesse ponto aí do que a gente supõe, dos maus entendidos. Quantas vezes a gente não conclui algumas coisas de forma muito precipitada, sem nem se questionar muito, sem nem pensar muito, sem nem conversar com a pessoa de uma forma extensa, né? Ah, porque ele já falou 3 anos atrás que ele pensa sobre isso desse jeito. Mas e como é que a pessoa pensa agora sobre isso? Você já sentou e teve uma conversa séria sobre esse ponto? Claro que se for uma coisa importante, né? Para um acordo, por exemplo, que vocês vão fazer para a relação. Você já tirou a conclusão precipitada que a pessoa não vai aceitar esse acordo que você está propondo hoje. Mas será? Será que conversando, você mostrando qual a importância desse acordo para você, né? Ouvindo a pessoa, né? E talvez até fazendo alguma adaptação ali àquele acordo. Será que não tem como, né, desconstruir essa conclusão precipitada e construir uma conclusão ali conjunta que seja mais assertiva, né, que não seja precipitada, que seja mais ali construída a decorrer de um tempo, não talvez só de uma conversa, de várias conversas, da mudança das pessoas e dos movimentos que podem acontecer com o passar do tempo, né? Então, eu acho que esse é um ponto também muito importante. Outro ponto que é muito importante para a nossa comunicação com os outros e construção, né, de uma comunicação nas nossas relações é a organização de algumas questões internas nossas para nos comunicarmos. Porque às vezes a gente precisa de ter mais clareza sobre aquilo que a gente quer comunicar e conversar com outra pessoa. Porque às vezes está tão confuso para a gente que na hora que a gente vai falar para outra pessoa, ela não consegue entender. Aí gera um grande mal-entendido, pode gerar alguma discussão, pode gerar conclusões precipitadas, né? Então, às vezes eu digo algo e o outro não consegue entender. Então, para a comunicação
com outras pessoas, é muito importante que a gente organize o que eu vou nomear aqui como a nossa comunicação interna. O que eu entendo do que eu penso, do que eu sinto, do que eu deveria fazer, dos meus objetivos, do que eu quero para essa relação com essa pessoa. É preciso ter vários pontos claros ali para ajudar. Às vezes eu vou falar uma coisa que eu estou pensando ali no momento, mas não necessariamente aquilo é o que eu sinto ou o que eu quero como um objetivo para a relação, e aí fica, às vezes, muito bagunçado. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado de pensar, peraí, como é que eu quero comunicar isso aqui para essa outra pessoa? Né? Porque muitas vezes a gente quer falar tudo que está vindo na nossa cabeça. E nem sempre isso é interessante de ser feito. Às vezes é muito mais importante a gente, peraí, não vou comunicar nesse momento aqui da raiva, deixa eu pensar um pouquinho sobre como é que eu estou me sentindo, o que eu estou pensando, como é que eu penso, não só em relação a essa situação específica, mas também em relação a outras situações, né, que às vezes pode ter alguma relação com essa situação. Como é que eu posso, né, agregar os pontos de vista de diferentes situações para me posicionar ali nessa situação, né? Então, pode envolver vários pontos aí, né? Que é importante que a gente exercite na comunicação com as pessoas. Principalmente quando se trata de comunicações que são mais sérias. Um exemplo, eu discuti com uma pessoa que eu gosto muito e eu quero resolver isso com ela. Mas para isso a gente vai ter que ter uma conversa mais séria ali, né? Que a gente vai, cada um vai expor os seus pontos e tudo mais, que a gente vai precisar se resolver. Aquilo, né? Isso geralmente necessita. Deixa eu ver o que eu vou expor primeiro, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que a gente pode fazer de acordo aqui para tentar, por exemplo, evitar que essa situação aconteça. Ou quando a situação aconteça, como é que a gente pode tentar resolver? Olha, com uma comunicação que é construtiva, ela envolve vários pontos que a gente precisa pensar para que a gente tenha uma comunicação mais clara, mais assertiva, e isso começa internamente, começa na gente, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, em como a gente cuida dos nossos pensamentos, como é que a gente constrói os nossos pensamentos, né? E num ambiente de tratamento, né, de terapia, de análise, a gente pode cuidar disso, construir sobre isso. Como é que eu penso que deve ser uma relação? Quais acordos eu gostaria de ter numa relação? Deixa eu pensar como é que é a relação com fulano. Quais pontos eu gostaria de mudar nessa relação? Quais pontos eu gostaria de conversar, que para mim são importantes, porque me incomodam? E aí pode vir um monte de coisa, né? Outra coisa que é muito comum, que eu ouço muito na clínica também, que tem relação com a comunicação, é não querer falar o que é óbvio. Mas isso é óbvio. É óbvio que a pessoa teria que me cuidar, por exemplo. Mas espera aí. Por que a gente não pode falar o que é óbvio? Eu gostaria que você cuidasse mais de mim, que você se atentasse mais a isso aqui, que é um ponto que me incomoda. O óbvio precisa ser dito. E eu digo mais, eu construo isso muito com os meus pacientes. O óbvio, muitas vezes, ele precisa ser repetido. E muitas outras comunicações também que podem não ser tão óbvias, também, muitas vezes, precisam ser repetidas. Às vezes, você não vai falar só uma vez numa comunicação construtiva. Em outro momento, você vai lá e vai reafirmar aquilo. Olha, eu gostaria de te lembrar sobre como eu penso, como eu me sinto em relação a isso. Olha, eu gostaria que você considerasse mais esse ponto aqui que eu já mencionei daquela vez que a gente conversou. Você se lembra? Não me lembro, então vou falar novamente para você, porque o quanto é importante para mim, eu gostaria de dizer. Que aí a gente acha que o outro muitas vezes deveria já saber, já entender,
ou porque eu falei uma vez lá, 2 anos atrás, 3 anos, 5 anos, a pessoa nunca poderia ter esquecido. Gente, a gente esquece muitas coisas que as outras pessoas falam. A gente está muito envoltos do nosso próprio ponto de vista. A gente não está sempre ligado no ponto de vista do outro ou no que é importante para o outro. Vamos ser sinceros. Muitas das vezes a gente está mais preocupado, o que é importante para mim, o que eu acho que o outro deveria fazer. Né? Então, vamos ter esse cuidado também de perceber isso, né? Nas nossas comunicações, nas nossas trocas. Então, diga lá o óbvio, que aquilo é importante para você. Né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas a outra pessoa também deveria fazer um movimento, deveria se esforçar para fazer tal coisa. Não que seja uma mentira, mas vamos pensar, né? Olha, se é uma coisa que te incomoda, se é uma coisa que você quer comunicar, que você quer resolver, que você quer melhorar na sua relação, inclusive com você mesmo e com outra pessoa, por que não fazer esse movimento de falar, seja o óbvio, não seja, de esclarecer coisas para que não fiquem mal entendidos, para que não fiquem nas conclusões precipitadas. Não é um movimento só para o outro que você tá fazendo ao dizer o óbvio. É um movimento para você, de cuidado com a sua comunicação, da maneira com que você está construindo ali nas relações, né? Construindo não só a comunicação, mas a relação também. Porque se comunicar de forma clara, assertiva, com qualidade, isso auxilia demais numa relação. Porque toda relação vai ter mal entendido, vai ter alguma conclusão precipitada, vai ter imaginações, vai ter suposições, vai ter nossas questões entrando ali. Mas será que é isso mesmo? Como é que será que ele está? Será que ele está me dizendo a verdade? Será que ele está conseguindo se expressar para mim? Sempre tem essas coisas. Não tem como a gente não ter essas coisas. Então é por isso que a gente precisa fazer um trabalho em relação a isso. Porque sempre vai ter, né? Uma suposição, uma coisa assim. Mas o fato é, pode ser que se tenha muito menos disso quando a gente tem uma comunicação de forma construtiva. Que a gente sempre avalie esses pontos aqui dos quais eu venho trazendo aqui para vocês até então, nesse episódio. Entende? Então, a gente precisa pensar que, por exemplo, um homem ou uma mulher não pensa de uma forma semelhante. Nenhuma mulher com outra mulher não pensa de forma semelhante. Cada pessoa pensa de maneira diferente, cada pessoa tem um ponto de vista. Pode ser que, né, tenha pontos de vista semelhantes, mas também tem muitas diferenças. E muitas vezes é as diferenças que trazem conflitos, questões, falhas na comunicação. Porque às vezes eu acho, eu acho que ele deveria pensar do jeito que eu penso, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado. A gente tem que ter cuidado com isso que a gente acha que deveria ser também. Porque eu tinha que pensar igual eu, porque tem que fazer igual eu, tinha que ser semelhante. Opa, cuidado que isso pode gerar vários problemas aí nas suas relações. Achar que a pessoa deveria ser igual você, pensar igual você. O mundo é diverso porque várias pessoas existem, várias formas de pensar, e a gente precisa pensar formas de fazer com que isso coexista. Exista ali no mesmo espaço, mas que são coisas diferentes, ó. Minha mão esquerda e minha mão direita aqui, ó. São coisas diferentes, mas elas podem coexistir aqui, ó, fazendo esse movimento. Né? Então, assim, é importante pensar, né, nesse ponto das diferenças também na comunicação. Que não é porque tem um ponto de vista diferente que eu preciso excluir. Não pensa diferente, não pensa igual a mim, então vou me afastar, vou excluir. Né? Isso demonstra uma imaturidade, uma dificuldade de lidar com as diferenças. Então, se a gente identifica isso na gente como uma questão,
que a gente precisa? Opa, talvez eu precise trabalhar isso em mim. Eu não tenho só que apontar para o outro como se o problema fosse dele. Porque às vezes a questão é minha. Se toca em mim, se me incomoda, a gente precisa pensar, por que me incomoda isso? Por que me toca? Por que essa diferença do outro mexe comigo? Aí se a gente for, né, se a gente levar para terapia, por exemplo, se a gente pensar um pouquinho, às vezes a gente consegue encontrar algumas respostas. É porque eu me sinto ameaçada perto dessa pessoa. Acho ela uma pessoa muito inteligente, aí eu me questiono se eu sou inteligente também. Um exemplo aqui. Eu acho que os exemplos ajudam muito a gente a pensar e são muito importantes também. Então, sempre observar também isso que vai além ali da comunicação que está acontecendo. Eu acho que é muito importante também. Olha, eu percebo que sempre que eu converso com essa pessoa, eu me sinto incomodada. Será por quê? Não é só porque a pessoa me incomoda, sei lá, porque ela é chata, porque qualquer coisa nesse sentido. É porque tem algum ponto ali disso que toca em mim. Se toca em mim, é um ponto que é meu. Por mais que envolva o outro. Entende? Então, se é um ponto que toca em mim, mesmo que envolva o outro, eu preciso trabalhar em mim mesma. Pelo menos essa é a visão que eu tenho sobre isso, né? Então, eu acho que são questões bastante importantes de serem pensadas, né? E uma coisa que eu não falei no episódio anterior é que eu considero que os episódios que eu trarei aqui do programa Construções e Desconstruções, eles são complementares, né? Eles coexistem juntos. As coisas, de alguma forma, vão se amarrando do que eu vou trazendo. Então, eu quero que vocês também tenham essa perspectiva, esse olhar desse quadro, né, desse programa meu aqui, né, de como as coisas vão se amarrando juntas. Que eu acredito que é o que também acontece, né, no processo de tratamento, dos quais eu sou, né, a pessoa ali que guia, a profissional ali que direciona, né, como as coisas vão sendo construídas de forma conjuntas, né, lá no primeiro episódio, no segundo episódio, a gente poder ir amarrando essas ideias, mesmo que sejam temas que possam, né, ser diferentes em alguma medida, eles também têm as suas semelhanças, né? Então, eu acho que vai ser importante que vocês vejam dessa maneira, né? Então, eu trouxe essa perspectiva da comunicação muito relacionada ao que acontece numa relação, seja de que tipo de relação seja, né? Inclusive a nossa relação com nós mesmos, né? Que também é uma relação, né? Da gente pensar a comunicação com esses elementos, né? Que tem aspectos para além também que a gente precisa avaliar, né? Internamente, como é que isso gera questões ali na gente, até para a gente poder ir pensando como é que eu faço em relação a essa questão que eu tenho com essa pessoa. Cabe com que eu converse com ela, que eu tente resolver isso com ela, que eu, né, me posicione em relação a ela. Olha, você está me incomodando quando você fala de determinada forma. Será que você podia tentar mudar isso quando você estivesse comigo? Tem algo que você queira também me falar que possa estar te incomodando sobre mim? E é uma construção constante isso que a gente faz nas relações. A gente vai estar sempre nesse movimento de conversa, de esclarece, tem algum mal entendido, tenta falar sobre aquilo. E nisso a gente pode construir relações muito mais saudáveis, sustentáveis, mais leves, né? Que eu acho que são o tipo de relações que nós estamos precisando no mundo. Relações com presença, com cuidado, pensando sobre como a gente está se relacionando ali com as pessoas, né? Pensando nos pontos, olha, eu vejo que certas coisas aqui se repetem na maneira com que eu me relaciono com as pessoas. Então, será que eu posso trabalhar isso em mim para melhorar? E aí, dá muito trabalho,
né? Ter uma comunicação construtiva, não vou negar, dá trabalho, gente, né? Muito mais fácil a gente supor uma coisa e achar que é aquilo e pronto, sigo com essa suposição. Mas é muito mais leve, mais interessante, mais satisfatório a gente poder construir as coisas desse lugar construtivo, desse lugar que eu vejo com o outro ali, que a gente pode pensar junto, né? De poder coexistir, né? O que eu penso, o outro, poder coexistir o eu e o outro ali, né, na vida, porque é disso que se trata, né? As comunicações, as relações. É o eu e o outro. Não existe só o eu, nem só o outro. Existe a gente juntos, interagindo, né? Eu e o mundo, eu e as pessoas, eu e um monte de coisa. Então a gente precisa ir lidando com isso, aprendendo a ir melhorando nisso, trabalhando nisso. Essa é a visão que eu tenho, né, de algumas construções e algumas desconstruções que talvez eu vou fazendo aqui ao decorrer desse capítulo, desse episódio, na verdade, sobre comunicação. Então, por hoje, é isso que eu tinha para trazer, para contribuir com vocês, trazer esse lado bom, né, esse lado interessante do que pode ser a comunicação e a construção, né, da comunicação na relação com outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha agregado a vida de vocês, que tenha feito vocês pensarem, e aguardo os seus comentários aqui abaixo. Pode entrar em contato comigo para conversar sobre isso também, que eu estou à disposição aí. E para quem quiser também fazer esse trabalho no ambiente de tratamento, tá bem? Um beijo e até o próximo episódio do programa Construções e Desconstruções. Até mais.